E aí, galerinha do primeiro ano da tarde, tudo bem com todo mundo? Show de bola! Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, certo? Química geral, química do primeiro ano, parte do nosso livro didático, página 45 a 48, falando sobre separação de misturas, tá? Vamos dar só continuidade onde nós paramos e a partir de agora, prestar bastante atenção na parte das separações de misturas, que é super importante para um desenvolvimento da nossa aprendizagem, tá certo? Então, primeira coisa que nós vamos estudar é o conceito inicial, certo? É o conceito inicial, o que é que significa essa parte quando nós estamos falando em relação da separação das misturas. Então, a primeira parte vai significar o quê? Que na natureza raramente encontramos substâncias puras. Nós já aprendemos aí o que é que significa aquelas substâncias puras. Então, por nós sabermos que na natureza raramente a gente pode encontrar as substâncias puras, então é função disso é necessário que nós aprendermos o quê? Métodos para podermos separar essas substâncias, tá? Então nós vamos usar métodos de separação para obtermos a determinada substância, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que nós vamos ter que saber, tá? E na separação dos componentes de uma mistura, né, que é justamente a obtenção vai ser separar cada uma dessas substâncias puras, né? De onde foi que deu origem, de onde começou, usamos o quê? Um conjunto de processos que são chamados de análise imediata, certo? Então essa análise imediata é um processo que é utilizado para nós sabermos de onde foi que veio a origem, certo? Dessa mistura. E aí, a partir disso, nós vamos trabalhar o quê? A separação desses componentes, tá? Então, outro ponto, outro conceito que nós temos que aprender é que esses processos, eles não vão alterar a estrutura, não vão alterar a composição dessas substâncias, que vão formar o quê? A mistura, tá certo? Então, o professor vai alterar? Não. Vai separar, mas não vai ter alteração nenhuma. Outro tópico interessante é que nem sempre apenas um método de separação vai ser suficiente para separar todos os componentes de uma mistura. O professor quer dizer que pode ser utilizado outros tipos de método? Sim, pode ser utilizado outros tipos de método. Então, nem sempre um método só vai ser suficiente para separar aqueles componentes, tá bom? Então, vamos ver alguns pontos aqui, alguns tipos de métodos para separação. Então, para cada tipo de separação, existe um método adequado, tá certo? Então, para cada tipo de mistura, existe um tipo para ser utilizado. Então, a escolha dos melhores métodos para a separação de misturas exige um conhecimento anterior de algumas propriedades de substâncias que são presentes, né? Como você pode observar aí, você pode olhar aqui os grãos, né, feijão, você pode observar o arroz, pode observar várias outras coisas que no dia a dia você faz até dentro da sua própria casa, né? Então, se assim tivermos uma mistura de açúcar com areia, é útil sabermos que o açúcar a gente sabe que o açúcar consegue ser dissolvido na água. Então, como é que a gente vai separar, né? Mas a gente sabe que o açúcar, se a gente tiver uma mistura de açúcar com areia e água, a gente sabe que o açúcar vai ser dissolvido, mas a areia não vai. E aí, como é que a gente vai fazer esse processo? Certo? Existe aí para nós vermos. Então, muitas vezes, dependendo da complexidade da mistura, né, a gente pode até pensar dessa forma, é necessário usar vários outros processos diferentes em uma sequência baseada nas propriedades das substâncias presentes na mistura, tá certo? Então, o que é que vai acontecer aqui no primeiro ponto aqui que você vai ver? Existem vários pontos aqui incríveis para a separação de mistura, que vai ser aqui em catação, ventilação, levigação, peneiração. Então, tudo aqui é fundamental para a separação de misturas. Então, existem alguns dos métodos de separação que são tão comuns que nem pensamos, né? Quando a gente começa a separar no nosso dia a dia, catação, ventilação, peneiração, isso aí a gente faz muito na cozinha, né?
Aí, ó, as meninas, né, que gostam, os meninos que gostam muito nesse ponto aqui, é sensacional, tá? Então, tudo isso é professor, quer dizer que isso aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é um tipo de separação de mistura? Sim, é um tipo de separação, tá? Então, alguns dos métodos de separação são tão comuns que nem pensamos que neles como um processo de separação, né? Então, escolha dos grãos de feijão para uma feijoada no domingo, ótimo, né não? Excelente. Catação. Remoção da casca do amendoim torrado por um sopro, ventilação. Separação das moedas em função de seus tamanhos nas máquinas dos bancos, chamado também. Então, tamização, peneiração, tudo isso aqui é um tipo de quê? Separação de mistura, tá? Então vamos estudar agora alguns desses principais processos de separação de misturas. Então, o primeiro método de separação de misturas vamos chamar de misturas heterogêneas, tá? Que é justamente a separação de sólido e sólido. Quem tem a separação de substâncias heterogêneas, né? Substâncias que não, digamos assim, não se misturam, sólido-sólido, catação, ventilação, levigação, separação magnética, cristalização fracionada, dissolução fracionada, peneiração, fusão fracionada e sublimação. Esses pontos aqui são métodos de separação de misturas heterogêneas sólido-sólido, tá? Ok? Sólido-sólido. Então, nós conseguimos ver aqui no granito, certo? Olha aqui, misturas heterogêneas. Nós conseguimos ver aqui, ó, a mistura entre água e o gelo, né? Nós sabemos aqui, ó, a mistura aqui, ó, entre o óleo e a água. Misturas heterogêneas, tá? E agora sólido e líquido. Sólido, decantação. É um processo, né? Centrifugação, filtração simples, filtração a vácuo, certo? Separação de misturas líquido-líquido, decantação. Existe também o processo de líquido-líquido com decantação. Gás sólido, decantação também e a filtração, tá? Então são métodos de separação de misturas heterogêneas, tá? Então nós vamos utilizar aqui um método de separação de misturas homogêneas, certo? Olha aqui, areia mais sal, mais água, água e sal e areia. Como é que nós vamos fazer o processo? Filtração, certo? Então a gente pode utilizar pelo meio da chamada dissolução fracionada. Isso é um tipo de método de separação de misturas homogêneas. Sólido líquido, evaporação, certo? Evaporação. Esse tipo de evaporação, né, que é um tipo de sólido e líquido, tá? Destilação simples também pode ser chamada, né? Líquido, destilação fracionada, certo? Gás, liquefação fracionada, certo? E por último, nós temos aqui essa parte falando sobre catação. Catação aqui no nosso dia a dia, que é um método de separação bastante rudimentar, que é usado para a separação de sistemas sólido-sólido, tá? Que baseia-se na identificação visual dos componentes da mistura e na separação manual com auxílio de uma pinça. Catação, tá tirando lá, catando, né? É um método usado na limpeza do feijão antes do cozimento. Também é um processo chamado de catação, tá? Então é bem rudimentar, sólido, ok? Tamização ou chamada de peneiração também é usada para separar sólidos constituídos de partículas de dimensões diferentes através da peneira. A gente vê isso aí na construção civil, né? A gente vê também isso aí lá no arroz quando a gente está fazendo o processo de peneiração ou tamização, mesma coisa, certo? E a gente vai separando as partículas de dimensões diferentes através das peneiras, tá? Industrialmente usam-se conjuntos de peneiras supostas, né, superpostas que separam as diferentes granulações, né? Isso aí também existe. Ventilação é um processo de que método de separação de sistema sólido-sólido, no qual o sólido menos denso vai ser arrastado por uma corrente de ar quando você assopra, né? Apenas faz aí o papelzinho quando você pica, quando você apaga o caderno, né, que fica aquela bichinha da borracha, né, o restinho da borracha, você dá aquele assoprozinho básico, pronto. Ventilação, separação de sistema sólido-sólido, tá? Um bom exemplo é como nós falamos aqui, separação de casca de grão, né, de arroz, torrada, essas coisas, né, como eu acabei de falar para vocês,
tá bom? Levigação é a água corrente, ela arrasta o componente menos denso, né, o mais leve, e o mais denso, né, fica fixo no fundo do recipiente, tá? Então, o mais pesado fica, o mais leve vai embora. Então, é usado, por exemplo, para separar a areia e o ouro, né? Existe aí, olha aí a turma, né, fazendo esse processo, né, atrás do ouro, né, os garimpeiros fazendo esse processo, tá? Então a areia é menos densa e por isso é arrastada pela água corrente. O ouro, por ser mais denso, permanece no fundo da bateia, né? Que é por onde está acontecendo aí o garimpo, tá? Olha aí, ó, para vocês observarem como é bacana, tá? Processo de decantação, processo de descanso, permite a separação de líquidos immiscíveis que não se misturam ou de um sólido precipitado num líquido, né? Então isso aqui é um processo chamado de decantação. Ele permite a separação de líquidos immiscíveis que não se misturam ou de um sólido precipitado num líquido, tá? Então a fase mais densa fica localizada no fundo do recipiente e pode ser feita de duas formas, né? Lentamente a mistura em outro faço, né, que você pode ser colocado, ou o outro pode ser com o auxílio de um sifão, como você pode observar aqui, certo? Transferindo a fase menos densa para o outro frasco, e aí isso é chamado de sifonação, tá certo? Então, o processo de decantação, você vai vendo aí que uma vai estar descansando, tá? E também existe aqui, olha, processo no laboratório para misturas de líquidos immiscíveis, né? Que usa-se o funil de bromo, que também é conhecido como funil de decantação, né? Ou funil de separação. Tá aqui, ó, para vocês observarem aqui como é que acontece, né? Tudo bacaninha, bem legal. Se tivermos aí uma oportunidade de uma aula prática, né? Poderíamos fazer uma situação dessa. Então, num sistema formado por água e óleo, né? Que é o exemplo básico que nós utilizamos, né? A água, por ser mais pesada, localiza-se sempre na parte da onde? Inferior do funil. E ela vai ser sempre escoada, abrindo o que? A torneira de modo que? Sendo controlado. Né? Você consegue controlar todo esse processo. Tá bom? Filtração, a gente sabe aí, ó, todo mundo naquele velho café da manhã, né, de manhã cedo e tal, um cafezinho da tarde, da noite, é um método de separação muito presente no laboratório químico, que é também conhecido no nosso cotidiano, né, usado para separar um sólido de um líquido ou um sólido de um gás, mesmo que o sólido se apresente em suspensão. Né? A mistura atravessa um filtro poroso onde o material particulado fica o quê? Preso. Tá? Então, a preparação do café, o uso de um aspirador de pó, quando a gente está fazendo lá aquela faxina dentro de casa, filtração. Tá certo? O processo de evaporação também é uma separação de misturas, onde o método de separação de mistura sólido-líquido por evaporação do solvente, né, que é o líquido, também conhecido como cristalização. Né? Então, em recipiente aberto, simplesmente vai permitir que o solvente, ou seja, o líquido, vai evaporar, deixando o sólido. Né? Isso acontece geralmente nas salinas. Então, o sal é obtido a partir da água do mar, através desse processo que fica preso nesses recipientes aqui na lateral, como você pode observar. Tá bom? Centrifugação, a gente faz esse esquema de centrifugação geralmente quando vai fazer um tipo de exame de sangue, né? Usado para separação de misturas de sólidos e líquidos, quando a dimensão das partículas sólidas é tão pequena que provoca uma obstrução dos poros do filtro, que faz com que sejam retidas por quem? Pelo próprio líquido. Então isso acontece no tubo de ensaio contendo uma mistura que são colocados em uma centrífuga que faz girar bem, né? Faz girar bem rápido, né? Com a posição quase horizontal, a grande velocidade aumentando assim a rapidez do depósito do sólido no fundo do tubo. Então, está aqui todo misturado no estado inicial. Mas quando passa pelo processo de centrifugação, tudo que estava aqui aglomerado ficou aqui, ó, na base, certo? Então, isso aqui é chamado de centrifugação. Destilação simples é um método usado quando se deseja separar uma substância sólida dissolvida do solvente e não se deseja perder este último. Então, isso ocorre num processo de evaporação, tá certo? Então, isso aqui, ó, chamado de destilação simples, tá certo? Destilação simples, tá? Acontece dessa forma. O solvente é resfriado, condensado, sendo recolhido em outro frasco, tá? Ok? Podemos fazer isso aí bem simples com um vinho, quando a gente pode ferver,
colocando aqui um vinhozinho, né, para você ver a separação do álcool, tá? Então, um processo de destilação simples. Aquece a mistura até atingir o ponto de ebulição do solvente. E não existe necessidade, galerinha, de controle de temperatura, pois o ponto de ebulição do sólido é muito mais elevado que a temperatura do solvente, tá certo? Destilação fracionária, né, que é um método usado para a separação de uma mistura de líquidos. Acontece geralmente quando em pontos mais distantes, né, no processo de ebulição dos componentes, né, e é mais eficiente e será um processo de destilação, tá? Então a aparelhagem aqui usada é a mesma de uma destilação simples, só que existe o que? Um acréscimo, uma coluna de fracionamento, né? Destilação ou retificação, né? Que a separação ocorre em ordem crescente dos pontos de ebulição, tá? O PE, que é conhecido ponto de ebulição, tá? Então a gente acontece geralmente a destilação fracionária, né, que é muito usado principalmente nas indústrias petroquímicas, né? Separação aqui dos diferentes, né, dos derivados do petróleo, né? Então, nesse caso, existem umas colunas de fracionamento que são divididas em bandejas ou chamados de pratos também, tá? Então, aqui, de acordo com a temperatura, observa, né, que vai ser, ó, primeiro aqui os derivados, gás, né, que é o butano, propano, essência leve, né, que é a nafta, essência pesada, né, o querosene, 300 graus Celsius, 370 o combustível, né, o diesel, óleo para o aquecimento, e aí sucessivamente. Tá certo? Então esse processo também é muito usado no processo de obtenção, sabe de quê? Das bebidas alcoólicas que ficam lá no alambique, tá bom? Separação magnética, também chamado de imantação. Nesse método de separação existe o quê? Um dos sólidos é atraído por um ímã, né, que a gente pode ver. Então esse processo é usado em larga escala para separar algum tipo de minério de ferro da impureza, né? Então, como separar do lixo, objetos de metal, que vão ser processados, né, e vão ser reciclados, tá bom? Então, outro exemplo simples é a separação de linha e agulha através de um ímã, que é chamada de separação magnética. Dissolução fracionada, né, estamos terminando. Aqui, bem simples também, quando a gente pega o sal e a areia, coloca-se adição, coloca-se água, passa pelo processo de filtração, a areia fica retida, e passando apenas a água e o sal. O processo da vaporização, que é outro tipo, né, de separação, a água vai embora, ficando somente o sal. Então também é conhecido como extração por solvente. É usada quando apenas um dos componentes apresenta solubilidade num dado solvente. Então existe o que? A mistura, a areia mais sal, que é um bom exemplo de aplicação para esse método que nós acabamos de falar. Coloca-se água, obtém-se a solubilização do sal. Né? Após a filtração da areia separada, bastando realizar uma destilação simples ou evaporação para se separar o sal da água. Tá certo? Então, esses são alguns processos que vão acontecer. Né? Isso aqui, extração por solventes, isso aqui são mais que nós vamos falar, né, em outro ponto bem bacana. Tá certo? Então, galerinha, valeu a participação de todos. Até a próxima aula. Que Deus abençoe cada um de vocês do primeiro ano. Espero que fique bem claro, bem simples para vocês. Estudem e vamos até a próxima aula no Google Meet para continuar tirando o restante das dúvidas. Um abraço, até mais. Que Deus abençoe todos vocês.